Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Olá a todos! Hoje a gente começa a nossa análise do informativo 768 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esse é de 28 de março de 2023, né? Isso mesmo. E bom, neste primeiro bloco, a gente separou 6 julgados para comentar os pontos principais. Ótimo. Então vamos lá. Começando por onde? Vamos começar pela Corte Especial. É o agravo interno na suspensão de liminar e de sentença, a SLS 13.169, lá do Rio Grande do Sul. SLS, suspensão de liminar e sentença, isso é direito administrativo, né? E a questão é sobre quem pode pedir isso. Exato. Normalmente, é o poder público que usa a SLS para proteger o interesse público. Ordem, saúde, segurança, economia, como diz a Lei 8.437. Certo. Mas e uma empresa privada? Uma concessionária de serviço público, por exemplo? Então, aí que está o ponto. A legitimidade para pessoa jurídica de direito privado é, assim, muito excepcional. Só cabe mesmo se ela estiver defendendo o interesse público primário, sabe? O da coletividade e que tenha ligação direta com o serviço concedido. Entendi. E no caso específico desse julgado, era uma concessionária de energia, né? O que ela queria suspender. Ela estava numa disputa sobre a retirada de patrocínio de um plano de previdência privada dos empregados dela. E queria usar SLS. Ah, mas aí o STJ deve ter entendido que isso é interesse privado da empresa, não? Não tem a ver diretamente com fornecer energia para o público. Exatamente. Foi essa a conclusão. O tribunal disse que essa questão da previdência dos funcionários é um interesse privado, secundário, da concessionária. Não se confunde com o interesse público primário ligado à concessão. Então, negaram a legitimidade dela para usar a SLS nesse caso. Ficou bem delimitado, então. O uso é bem restrito mesmo. Bom, seguindo. Segunda sessão agora. Isso, conflito de competência 193066, do DF. Aqui a gente já entra em direito do consumidor, processual civil até bancário. Superendividamento, né? Aquele tema quente. Qual foi a definição de competência? Definiu-se que é da justiça comum, estadual ou distrital, a competência para processar e julgar as ações de repactuação de dívidas por superendividamento. Interessante. Mesmo se tiver um ente federal no meio, tipo Caixa Econômica? Mesmo assim, e olha que normalmente a Caixa puxa a competência para a Justiça Federal, né? Pois é. Qual a lógica para essa exceção? Ainda mais com a nova lei do superendividamento. A lógica vem da natureza do procedimento que a lei criou. A Lei 14.181 alterou o CDC e previu aquela audiência com todos os credores juntos para tentar um plano de pagamento global. Ah, sim, a audiência de conciliação. Isso. E essa característica de reunir todos os credores aproxima o procedimento da insolvência civil. E para a insolvência civil, o próprio Supremo já disse que é uma exceção à competência federal. Faz sentido. Concentrar tudo num lugar só para tentar resolver de vez, né? Para dar efetividade à lei. Exatamente. Para facilitar a negociação e evitar decisões contraditórias em vários processos diferentes. Pragmático. Bom, mudando de área agora. Terceira sessão. O que temos? Temos os embargos de divergência no recurso especial 1896-620 do Espírito Santo. Aqui é direito penal e processual penal. E a discussão foi sobre... Aplicação da lei penal no tempo, especificamente sobre o crime de dano qualificado. O STJ firmou que o dano praticado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal, se ocorreu antes da Lei 13.531 de 2017, Sim. não se enquadra como dano qualificado pelo inciso 3 do artigo 163 do Código Penal, na redação que valia na época. Ué, mas a Caixa é uma empresa pública federal. Por que não entrava na qualificadora antes? Porque a redação antiga do inciso 3º mencionava dano contra patrimônio da União, Estado, município, autarquia ou fundação pública. Não falava expressamente empresa pública. Ah, a literalidade da lei. Exato. E no direito penal não se pode fazer analogia para prejudicar o réu, a chamada analogia in malam partem. Tem que seguir o princípio da reserva legal à risca. Incluir a Caixa ali seria estender a qualificadora de forma prejudicial, o que não é permitido. Entendi. A lei posterior, de 2017, incluiu as empresas públicas, mas ela não pode retroagir para alcançar fatos anteriores. Legalidade estrita. Perfeito. Prevaleceu o entendimento que já era da quinta turma. Importante essa reafirmação. Vamos para a primeira turma agora.
Agravo interno no RESP 2.032.619 do Paraná. Isso. Voltamos para o direito administrativo e agora ambiental. A questão era sobre bis in idem em multas ambientais. Dupla punição pelo mesmo fato? Entre quais órgãos? Entre a Capitania dos Portos e o IBAMA. Os dois aplicaram multa por causa de um derramamento de óleo. A empresa alegou que isso seria bis in idem. E o STJ concordou. Não. O tribunal disse que não há bis in idem nesse caso. Uma multa não impede a outra. Mas por quê? O fato gerador, o derramamento, é o mesmo. A justificativa é que os órgãos atuam em esferas de competência diferentes. A capitania fiscaliza mais a segurança da navegação e a prevenção da poluição por embarcações, né? O IBAMA tem uma competência ambiental mais ampla de proteção do meio ambiente como um todo. Então as competências são distintas, mesmo que o gatilho seja o mesmo evento. Exato. E o tribunal ainda mencionou que, para dizer se, no caso concreto específico, as multas tinham exatamente o mesmo fundamento, seria preciso rever provas, o que não cabe em recurso especial por causa da súmula 7. Entendido. Reforça a autonomia dos órgãos na fiscalização ambiental. Bom, próximo da primeira turma, RESP 1.569.427 de São Paulo. Esse envolve direito administrativo e econômico. Trata da responsabilidade do Banco Central, do Bacen. Responsabilidade por quê? Pelos danos causados por liquidantes que ele mesmo nomeia para atuar em liquidações extrajudiciais de empresas. No caso, era uma empresa de consórcio e o liquidante usou indevidamente dinheiro dos consorciados. E o Bacen responde por isso? Mas o liquidante não é um servidor do Banco Central? Não é servidor concursado, mas o STJ entende que, quando nomeado pelo Bacen, ele atua como um agente público. É como se fosse uma longa manus, um braço estendido do Bacen, exercendo uma função pública, um munus público, definido lá na Lei 6.024/74. Ah, entendi. E por atuar como agente público nessa função... Aí se aplica a responsabilidade objetiva do Estado prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ou seja, o Bacen responde diretamente pelo dano que o liquidante causa no exercício dessa função. Claro, depois pode buscar o regresso contra o liquidante, se ele agiu com dolo ou culpa. Interessante essa equiparação a agente público para fins de responsabilidade. Define bem o alcance da responsabilidade estatal. E para a gente fechar este bloco? Fechamos com mais um da primeira turma, o agravo interno no RESP 1.668.484, também de São Paulo, direito ambiental e processual civil de novo. Qual o tema agora? Aplicação do novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, no tempo. É uma decisão que veio num juízo de retratação. Retratação? Para se alinhar a alguma decisão superior? Exato. Para se adequar a uma decisão do SPF numa reclamação. E a tese firmada foi que o novo Código Florestal tem, sim, eficácia retroativa para fins de regularização ambiental. Opa! Quer dizer que, mesmo uma área desmatada irregularmente, por exemplo, antes de 2012, em zona rural, pode ser regularizada com base nas regras mais novas? Pode. O STF já tinha validado os regimes de transição que a Lei de 2012 criou. Com base nisso, o STJ agora aplicou os artigos 61A, 61B, 61C, 63, 67, enfim, as regras que permitem reconhecer situações consolidadas e aplicar os mecanismos de regularização da nova lei, como o Programa de Regularização Ambiental, PRA. Nossa, isso é bem relevante. Muda a forma de lidar com passivos ambientais rurais que vem de antes da lei nova. Com certeza. É uma aplicação da lei que busca viabilizar a regularização, priorizando as regras atuais. Puxa, quanta coisa nesse bloco. Fomos desde a legitimidade processual de concessionária. Passamos por superendividamento, legalidade penal estrita, multas ambientais, responsabilidade do Bacen e agora essa retroatividade da lei ambiental. Pois é. Decisões bem variadas, mostrando o STJ atuando em diferentes frentes, ora aplicando a lei de forma bem técnica e restrita, ora buscando interpretações que permitam resolver problemas complexos da sociedade, como o superendividamento e a questão ambiental. Fica a reflexão sobre como esses entendimentos vão se desdobrando na prática, no dia a dia jurídico. Bom, com isso, a gente conclui a análise desses primeiros 6 julgados do Informativo 768. Isso aí. Mas tem mais pela frente. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise. Até lá. Até lá. Olá. Vamos retomar, então, a nossa análise do Informativo 768 do STJ.
Temos mais 6 julgados importantes aqui para conversar. Vamos lá. O primeiro que a gente separou é o RESP 1.998.744, lá do Rio de Janeiro. Discute prescrição, em caso de ressarcimento por benefício previdenciário pago errado, sabe? Ah, sim. Aquele debate sobre o prazo que o INSS tem para cobrar de volta, né? E o que a segunda turma decidiu. Então, o entendimento foi que se aplica o prazo de 5 anos. Mesmo que tenha ficado comprovada a má-fé do beneficiário que recebeu. 5 anos, mesmo com má fé? Isso é interessante porque muita gente defendia a imprescritibilidade, né? Principalmente nesses casos. Pois é. Mas o STJ seguiu a linha do Decreto 29.110, de 32, que é a regra geral, né, para as ações contra a Fazenda Pública. E qual foi a justificativa para usar esse decreto e não, sei lá, considerar imprescritível por causa da má fé? Olha, eles se basearam muito numa decisão do Supremo. O tema 666. O STF já tinha dito lá atrás que a ação de reparação por ilícito civil contra o poder público, ela prescreve sim. Ah, entendi. A exceção seria improbidade, então. Exato. A imprescritibilidade fica mais restrita aos casos de improbidade administrativa que causam dano ao erário e que são reconhecidos judicialmente como tal, como aqui não era uma ação de improbidade, né? Ficou a regra geral dos 5 anos. Faz sentido, por isonomia também, né? Isso, exatamente. Acaba tratando situações parecidas de forma igual. Na prática, significa que o INSS tem que ficar atento e agir dentro desses 5 anos para cobrar, se não for caso de improbidade já declarada. 175, do Maranhão. Esse sobre impedimento de juiz. Isso, a situação era a seguinte. O juiz do caso estava, ele mesmo, processando um membro do Ministério Público. E esse membro do MP atuava justamente no processo que o juiz ia julgar. E o juiz alegava perseguição por parte do promotor. Nossa, que situação delicada. O CPC fala em impedimento se o juiz processa a parte ou o advogado, né? E o MP, como fica? Pois é, essa era a dúvida. O artigo 144 não fala expressamente do membro do MP, mas a segunda turma entendeu que a regra se aplica sim. Aplicou por analogia ou pela finalidade da norma? Pela finalidade. O objetivo ali é garantir a imparcialidade total do julgador, né? Se o juiz está numa briga judicial pessoal com o promotor que atua no caso dele, ainda mais alegando perseguição, fica difícil sustentar que ele vai julgar com isenção. Com certeza, a imparcialidade fica abalada. Fica. Então decidiram pelo impedimento. É importante dizer, né, que esse impedimento é específico. Só vale para os casos em que atuem aqueles membros do MP que estão sendo processados pelo juiz. Não é um impedimento genérico contra todo o MP. Entendido. Garante a isenção sem paralisar tudo. Bom, vamos mudar de novo. Agora para Direito do Consumidor e Empresarial. RESP 1.866.232, de São Paulo. Publicidade comparativa. Isso. Uma discussão entre empresas concorrentes, uma acusava a outra de fazer publicidade enganosa. A questão central era, naquela regra do CDC, sabe? O artigo 38, que inverte o ônus da prova na publicidade, obrigando quem anunciou a provar que é verdade. Exatamente. A pergunta era se essa inversão automática valia também numa briga entre concorrentes. E a terceira turma disse que não, né? Por quê? Basicamente, o raciocínio foi que a inversão do ônus do CDC foi pensada para proteger o consumidor, que é a parte vulnerável da relação, né? Certo. E entre empresas não se presume essa vulnerabilidade. Isso. Não se presume. Uma empresa processando a outra por concorrência desleal, a princípio elas estão em pé de igualdade ali. Aplicar a inversão automática poderia até ser usado de forma estratégica para prejudicar a concorrente. A tal da sham litigation, né? Processo só para atrapalhar. Entendi. Mas aí a empresa que se sente prejudicada pela propaganda enganosa, como ela prova se o ônus continua sendo dela? Ah, bom ponto. O STJ ressaltou que juiz não fica de mãos atadas. Ele pode usar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Aquela prevista no CPC, no 373, parágrafo 1º. Ah, quando uma das partes tem muito mais facilidade de provar algo. Exatamente. Se o juiz perceber que, no caso concreto, para a empresa que fez a publicidade é muito mais fácil demonstrar a veracidade do que para outra provar a falsidade, aí ele pode, sim, inverter o ônus naquele ponto específico. Mas não é automático, depende da análise do caso. Interessante. Uma solução equilibrada.
Vamos seguir. RESP 1.833.871 de Tocantins. Voltamos para o processo civil, prazos, nulidades. A famosa nulidade de algibeira. Essa mesma. O caso era clássico, né? A parte foi intimada eletronicamente da sentença, perdeu o prazo para apelar, a sentença transitou em julgado. Até aí, normal. Só que aí, mais de 2 anos depois do trânsito em julgado, a parte aparece dizendo: olha, aquela intimação lá atrás estava com o prazo errado, era nula. Quero o meu prazo de volta para apelar. 2 anos? Nossa! E o STJ aceitou. Não, de jeito nenhum. Rejeitou o pedido. Consideraram que isso era típica nulidade de algibeira. A parte ficou quieta, inerte por mais de 2 anos. Não recorreu no prazo, fosse ele o certo ou o suposto errado, e só veio alegar a nulidade muito tempo depois, quando pareceu conveniente. É uma questão de má-fé processual, então? Exatamente. É visto como uma violação da boa-fé. A parte não pode guardar uma suposta nulidade para usar como carta na manga quando bem entender. O próprio CPC, no artigo 272, parágrafo 8º, diz que a nulidade de intimação tem que ser alegada na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Faz todo sentido. Para garantir a segurança jurídica e a lealdade no processo. Ok, vamos para o 5º julgado. RESP 1837538, de São Paulo. Agora é direito empresarial, né? Societário. Controle... Opa! Isso. Oferta pública de aquisição. Mais especificamente, a discussão sobre o tag-along, aquele direito dos acionistas minoritários de venderem suas ações junto com o controlador e pelo mesmo preço quando o controle da companhia é vendido. Artigo 254-A da Lei das SAs. Certo. E qual era a dúvida específica nesse caso? A dúvida era se a simples entrada de um novo sócio no bloco de controle já disparava automaticamente a obrigação de fazer a OPA com o tag-along, mesmo que essa entrada não significasse uma troca real do comando. Tipo, o grupo de controle ganhou um membro novo, mas quem mandava de fato continua mandando. Exatamente essa situação. O novo sócio entrou, mas ele não passou a ter a maioria dentro do bloco, nem uma posição de domínio clara. O acordo de acionistas mostrava que o poder continuava dividido, havia uma paridade ali entre os membros do bloco. E aí, precisa de OPA ou não? A terceira turma entendeu que não. Que o tag-along só é obrigatório quando ocorre uma alienação efetiva do poder de controle. Não basta uma mera mudança na composição do grupo controlador, se a dinâmica de poder, que é uma questão de fato, não se alterou significativamente. Entendi. O foco é na substância da transferência de poder, não só na entrada ou saída formal de alguém do bloco. Isso. Foi uma decisão importante para dar mais clareza ao mercado sobre quando realmente o tag-along é acionado. Muito bom. E para a gente fechar este bloco, o último julgado, RSP 1718427, do Rio Grande do Sul. Responsabilidade civil de hospital. É um tema sempre relevante. Aqui a quarta turma analisou a responsabilidade do hospital por uma falha no seu próprio serviço. No caso, uma demora. Considerada excessiva para liberar uma sala de cirurgia. E essa demora teve consequências graves. Certo. E como o STJ tratou a responsabilidade do hospital nesse cenário? Era objetiva, subjetiva? Foi considerada objetiva. O entendimento é que a responsabilidade do hospital por falhas nos seus próprios serviços, ou seja, problemas de infraestrutura, organização, falta de equipamento ou, como no caso, a demora na gestão da sala cirúrgica, essa responsabilidade é objetiva. Baseada no Código de Defesa do Consumidor, imagino? Exatamente. Artigo 14 do CDC. Basta comprovar a falha no serviço prestado pelo hospital e o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo paciente. Não precisa discutir a culpa do hospital em si, nesses casos de falha do serviço. Então é diferente da responsabilidade por um erro médico, né? Que aí precisa provar a culpa do médico. Perfeito. Essa é a distinção fundamental que o STJ sempre reforça. Uma coisa é o ato do médico, que via de regra exige prova de culpa para gerar o dever de indenizar, e a responsabilidade do hospital seria reflexa, se o médico for empregado ou preposto. Outra coisa é a falha do hospital, enquanto fornecedor de serviços hotelaria, estrutura, organização. Aí a responsabilidade é direta e objetiva. A demora na sala foi vista como falha do serviço do hospital. Excelente distinção. Cobrimos bastante coisa de novo, hein? De prescrição lá no INSS até essa responsabilidade objetiva do hospital. Pois é, julgados importantes que vão moldando a aplicação do direito em várias frentes.
Nos veremos então no próximo bloco para continuar. Olá! Estamos de volta, pessoal. Vamos agora para o último bloco de análise do informativo 768 do STJ. Continuando de onde paramos, né? Isso aí. Agora temos os últimos 5 julgados. E, olha, os temas são bem variados, viu? Direito civil, processo penal, execução penal e 2 afetações importantes no final. Legal. Vamos começar então com o recurso especial 1927-090, lá do Rio de Janeiro. A quarta turma decidiu que não dá para simplesmente apagar o nome civil todo e colocar o nome étnico só porque a pessoa se auto-identifica como indígena, se não tiver comprovação de origem. Exatamente. A questão principal é essa, a substituição total. A Lei de Registros Públicos, sabe, ela permite sim algumas mudanças. Mudar o prenome uma vez, colocar sobrenome de avô, de avó, mas a lei sempre fala em preservar os apelidos de família, aqueles que indicam de onde a pessoa vem, a linhagem. Isso. E tem até uma resolução conjunta, a número 3 de 2012, do CNJ e do CNMP, que fala sobre incluir nome indígena. Mas veja bem, é para incluir, para acrescentar e para quem tem a origem indígena comprovada. Não é para jogar fora o nome todo, os sobrenomes do pai e da mãe, só por um desejo, entende? Sem esse vínculo comprovado. É uma situação delicada. Fica aquela tensão, né? De um lado, o direito da pessoa à identidade como ela se vê. Que é super importante, claro. Do outro, a necessidade de ter segurança no registro civil, saber quem é quem, até para outras relações jurídicas. Pois é, toca num ponto sensível. Como o registro acomoda essas identidades sem perder a função de dar segurança jurídica para todo mundo? Interessante. Bom, mudando de área, recurso e mandado de segurança 68.895 de Mato Grosso do Sul. A quinta turma permitiu vender uma aeronave apreendida por tráfico de drogas antes mesmo da condenação final. É isso. Isso mesmo. É a chamada alienação antecipada. A base está lá no artigo 144-A do Código de Processo Penal. A ideia é a seguinte: se o bem apreendido, tipo essa aeronave, corre risco de estragar, de perder muito valor, ou se a manutenção é muito cara e complicada, imagino que manter um avião parado não seja barato. De jeito nenhum. Ainda mais um avião usado em tráfico internacional, que no caso não se conseguiu provar a origem ilícita. Aí, para não deixar o bem se acabar e perder o valor, a justiça pode autorizar a venda antes do fim do processo. O dinheiro fica guardado, né? Entendi. Preserva o valor econômico. Mas me diz uma coisa, e se lá na frente a pessoa for absolvida e conseguir provar que o avião era dela, comprado legalmente? O avião já foi vendido. Olha, é um ponto delicado, sim. A lei diz que o dinheiro da venda fica depositado com correção monetária. Se houver absolvição e comprovação da origem ilícita, o valor é devolvido para a pessoa. Ah, devolveu o dinheiro corrigido. Exato. Mas o bem específico, o avião, nesse caso, já era. É uma ponderação, né? Entre o direito de propriedade e o interesse público em não ter prejuízo com bens que se deterioram ou custam caro para manter. Faz sentido. Agora, um de execução penal. Habeas corpus 68.485, do DF. Aqui a sexta turma diz que não vale a remissão ficta por trabalho ou estudo, que a pessoa não pode fazer por causa da pandemia, se esse trabalho era só de vez em quando, eventual. Isso. O STJ já tinha definido a remissão ficta, né, no tema 1120, vale contar o tempo como se tivesse trabalhado ou estudado, para quem já estava fazendo isso regularmente e foi impedido só pela pandemia. Ah, então a chave é a regularidade. Exatamente. Nesse caso do HC, era um trabalho bem esporádico, um projeto chamado Mãos Dadas, não era algo fixo, contínuo. Então não dá para presumir que a pessoa teria continuado a trabalhar se não fosse a pandemia, sabe? Por ser eventual, não se aplica a regra da remissão ficta. Entendido. A natureza do trabalho faz toda a diferença para aplicar o tema 1120 ou não. Bom, vamos para as afetações agora que sempre geram expectativa. Primeiro, o RESP 1901638, de Santa Catarina. Virou o tema 1184. Esse é quente. Direito tributário. A primeira sessão vai bater o martelo sobre a contribuição previdenciária sobre receita bruta, a CPRB. Lembra daquela regra que dizia que a opção por esse regime era irretratável? Lembro, sim. Uma vez que a empresa escolhia, não podia voltar atrás naquele ano. Pois é, a grande questão é, essa irretratabilidade valia só para a empresa, para o contribuinte, ou valia para o governo também? E aí vem a segunda parte.
Quando uma lei depois, a 13670 de 2018, mudou as regras e tirou essa opção para alguns setores, isso violou o direito adquirido de quem tinha optado antes, contando com aquela estabilidade? Nossa, isso mexe com o planejamento de muita empresa, né? Questão de segurança jurídica na veia. Totalmente. A decisão vai dizer até que ponto o governo pode mudar as regras do jogo tributário depois que o contribuinte já fez uma opção baseada na lei que estava valendo. Impacto grande. Com certeza. E para fechar, a outra afetação, RSP 2024-250, do Paraná. Esse virou um incidente de assunção de competência, o IAC 16. O tema? Cannabis? Isso. Um tema super atual e relevante. A primeira sessão vai discutir se a Anvisa pode ou deve dar autorização sanitária para importar e até cultivar cannabis, mas não qualquer uma, atenção. Qual o detalhe? Variedades com baixo teor de THC, que é o que dá o efeito psicoativo, e alto teor de CBD, o canabidiol ou outros canabinoides que não sejam psicoativos. E o uso seria para fins medicinais, farmacêuticos ou até industriais. Puxa vida, isso envolve tanta coisa. Acesso a remédio, pesquisa, indústria. Exato. E tudo isso precisa ser pesado contra a lei de drogas, as convenções internacionais sobre entorpecentes. É um equilíbrio muito complexo. A Anvisa pode liberar isso? Em que condições? Uma decisão que vai ser um marco, sem dúvida. Vai dar diretrizes importantes para regular esse assunto no Brasil. Com certeza. Vai ter um peso enorme para pacientes, para a ciência, para a economia e, claro, para o controle que o Estado exerce. Bom, com isso a gente fecha a análise do informativo 768 do STJ. Quantos temas importantes, hein? Muitos. E fica claro, né, como o direito precisa lidar com questões tão diversas. Identidade, patrimônio, punição, impostos, saúde. Sempre buscando um equilíbrio. Às vezes um equilíbrio difícil entre o direito de um, a segurança de todos, o interesse coletivo. É verdade. Fica até uma reflexão. Como garantir que as leis e as decisões acompanhem a complexidade da vida real sem criar mais instabilidade? Ótima pergunta para a gente pensar. Excelente. Bom, muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais essa análise aqui no Juriza 360 Lab. Se você curtiu, se foi útil, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like pra gente. Isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima!